Bom dia. Eu gostaria de fazer uma diferença entre os tipos ideais segundo Platão e os tipos ideais segundo Max Weber. Para quem lembra as minhas aulas de Platão, Platão acreditava na existência de vários mundos, desde o nosso mundo terreno, físico, onde nós estamos, até o mundo divino, onde os espíritos alcançariam, né? Depois de morto, mas para Platão esses espíritos só alcançariam um mundo se tivessem filosofado quando estavam vivos, né? Mas também tem um outro jeito de alcançar esse mundo divino das ideias que Platão acreditava existir. É quando nós pensamos racionalmente, quando nós refletimos sobre a matemática, ou buscamos a ideia de uma sociedade perfeita, ou a ideia de justiça, né? Você teria, então, um acesso através do seu pensamento a esse mundo das ideias, o mundo divino. Então, os tipos ideais de Platão, ou as ideias, né, de sociedade perfeita, ou de justiça, ou de beleza, essas ideias, elas teriam existência no mundo divino, né? E seriam ideias perfeitas, racionais. E a partir dessas ideias é que, para Platão, nós tomaríamos elas como referências, né? Inspirações, para nós tentarmos, nesse nosso mundo físico, construir, por exemplo, uma sociedade justa. Ainda que, nesse mundo físico, a razão ela não exista sozinha, ela está em nós misturada com as emoções, né? E as emoções é que nos levariam a realizar atos imperfeitos. Perdão. Agora, em relação a Max Weber é um sociólogo, é um cientista que está tentando estudar a sociedade. Então, para Max Weber, os tipos ideais não estão num outro mundo, num mundo divino, como pensava Platão. Os tipos ideais são maneiras que os sociólogos têm de classificar as pessoas que eles estudam. Então, por exemplo, se você for pesquisar os estudantes hoje em dia, né, nas escolas públicas, você poderia, para que a sua pesquisa chegue a uma conclusão, você pode e facilitar teu trabalho, até para explicar para as pessoas as descobertas. Por exemplo, você está investigando como são os estudantes de hoje em dia, né? É útil você usar essa proposta de tipos ideais de Max Weber, porque você poderia, e a gente faz isso às vezes até sem se dar conta, né? Você poderia, por exemplo, depois de estudar os estudantes, eu tenho aí 13 anos de professor, então a gente pode concluir que tem estudantes que são muito dedicados, daria até para rotulá-los como nerds, embora os nerds também tenham uma relação com informática, né? Hoje com programação de computador, mas pode-se dizer também a capacidade de usar certos instrumentos, ou celular, ou aplicativos, né? Mas dá para categorizar, classificar alunos como aqueles muito estudiosos, obcecados por fazer as tarefas em dia, né? Tem aqueles que parecem turistas, né? Que vêm à aula para fazer amizades e não estão nem aí para as matérias que são apresentadas pelos professores. Eu acredito que isso se dê pelo fato de que esses estudantes eles não tenham a família apoiando e estimulando para que eles tenham um gosto pela escola, né? Então vejam que eu estou aqui classificando os alunos. Pode se achar que isso é um tipo de bullying. Em parte sim, se você usa isso para humilhar alguém, né? Mas nós estamos nos referindo aos sociólogos, né? Suas pesquisas. E eles estão tentando mostrar como são as pessoas, como elas se comportam, como elas pensam, né? Então, nesse exemplo de sala de aula, teriam várias formas de classificar os alunos para tentar mostrar como é o comportamento atual dos estudantes, né? Tem aqueles descomprometidos com a escola, tem aqueles obcecados por aprender, né?
Enfim, você poderia identificar outros grupos, o grupo dos esportistas que jogam futebol dentro de sala de aula, se fosse possível. Algumas vezes eles até fazem isso. Os esportistas, em geral, os esportistas não gostam muito de teoria, né? Gostam de educação física. E aí você pode perceber que não são alunos que tu pode contar muito para eles pensarem, refletirem, mas de qualquer maneira eles parecem aceitar as teorias e tentam fazer o mínimo possível daquilo que eles conseguem, né? São, em parte, alguns muito disciplinados, disciplina que aprenderam nos esportes que praticam, né? Então vejam que tem maneiras de classificar. Se nós estivermos investigando os tipos de alunos que existem, né? Poderíamos até, para que não pareça bullying, pensar os tipos de professores que existem, né? Talvez existam professores já cansados, que não aguentam mais o governo, em geral, não nos apoiando, e são professores que fazem o mínimo. Tem professores muito dedicados, há quem diga que tem professores carrascos, né, que tiram o couro do aluno. Eu ouvi uma vez uma professora dizendo que não se deveria cobrar tanto, porque deixa que depois a vida cobra. Então, veja, poderíamos até classificar os diferentes tipos de professores. Tem até vídeos na internet que brincam sobre isso, né? Que vai desde o professor carrasco, exigente, até o professor que quer ser amigo do aluno, né? Enfim, diversas maneiras de classificar. Esses tipos ideais de Max Weber, ou que os sociólogos usam, ele tem essa utilidade de, depois de uma grande pesquisa, imagina uma pesquisa de 100, 200 páginas, como é que você vai mostrar isso para as pessoas, né? Você tem que mostrar de um jeito que seja fácil de entender. Uma outra classificação que é bem interessante é aquela que identificou as gerações, e foi feita há alguns anos atrás, ou talvez até há décadas, porque se observou, por exemplo, eu até tenho anotado alguma coisa aqui, as gerações que nasceram depois do final da Segunda Guerra Mundial, que incluiria meu pai, dos anos 1946 até 64, são chamados de baby boomers. Baby boomers. Boomers eu acho que tem a ver com explosão, né? Explosão de bebês. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a paz voltou e as pessoas se sentiram tranquilas para reconstruir suas vidas. Depois teve a geração X, entre a qual eu me incluo, onde aparecem os primeiros videogames, né? Nós ainda não estamos, nós não usamos computadores, eles ainda estão limitados a grandes empresas e ao exército, né? A internet surgiu como uma forma de comunicação no exército norte-americano, né? Depois tem a geração Y, fala em 1977 até 1990, né? Essa geração ela já está mais íntima, né? de computadores e da tecnologia. E tem a geração Z, que alguém chamou já de W, 1991 a 2003. Esses já estariam bem mais enturmados, íntimos das tecnologias. E o que se observa é que, por exemplo, os baby boomers eram pessoas que tinham como objetivo ter uma família, ter um emprego para a vida inteira, né? E ao longo dessas gerações, geração X, a Y acho que é mais, e a Z nem se fala, a ideia de buscar uma realização pessoal, não tanto se fixar num lugar ou num emprego, mas se satisfazer seus objetivos. Tem a ver com a sua realização pessoal como ser humano, né? Não tanto objetivos materiais. E mais recentemente eu vi também uma classificação de os nascidos após 2010, que seriam os alfas, que aí se observa, por exemplo, bebês que já estão mexendo em celulares e tablets e sequer, eu acho que alguém ensinou, eu acho que eles vão pela curiosidade, ou talvez até observem os pais fazendo e imitam, mas eles têm uma facilidade muito grande de aprender. Então veja como é curioso isso, né?
essas gerações de seres humanos foram classificadas segundo seus comportamentos, aquilo que aprenderam e das suas famílias. Os mais antigos são mais tradicionais, obedientes aos valores, os mais jovens são questionadores, né? E isso é bem interessante, é uma forma como a sociologia entende para resumir, né, todas as pesquisas que foram feitas tentando conhecer os seres humanos, as gerações ao longo de décadas, das últimas décadas, né?